A gente está falando de um homem que se locupletou ao longo de sua jornada, lavando dinheiro, corrompendo, sendo corrompido. A gente está falando do que há de pior na espécie. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Wellington Barros tem mais informação para a gente. Fala, Barros. Vitoli, o presidente Lula apresentou neste final de semana a sua foto de urna para reeleição, né, para disputa da reeleição. Ele aparece na foto com esse chapéu que ele tem utilizado nos últimos meses. Ele afirma que, em virtude de uma cirurgia que ele teve na cabeça, a utilização desse chapéu seria uma forma de esconder aí a cicatriz, ou pelo menos esconder essa cirurgia. Mas além da foto apresentada pelo presidente Lula à Justiça Eleitoral, ele também apresentou 88 certidões criminais ao registrar a sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral. O número é 13 vezes maior, ou melhor, o número é 13 vezes a média das 6,75 certidões entregues pelos outros candidatos ao Palácio do Planalto, cujos registros foram consultados e divulgados pelo sistema DivulgaCand. Entre os demais candidatos analisados estão Romeu Zema, que tem 12 certidões, Samara Martins, do UP, que tem 6, Renan Santos, 5 e Hertz Dias, do PSTU, 4. A média considera apenas essas 4 candidaturas e pode mudar à medida que outros partidos apresentem registros, lembrando que o prazo é até o dia 15 de agosto. A relação de documentos de Lula reúne certidões da Justiça Federal e Estadual de primeiro e segundo graus, além de certidão criminal de foro por prerrogativa de função. As certidões criminais são usadas pela Justiça Eleitoral para verificar se há processos, condenações ou outras situações jurídicas que possam afetar as condições de elegibilidade ou configurar alguma causa de inelegibilidade, ou seja, através dessas certidões, desses documentos, a Justiça faz essa análise para descobrir se o candidato está apto ou inapto a disputar a eleição. A existência de um processo em aberto por si só não impede a candidatura. Nesses casos, a legislação exige também certidões atualizadas do andamento do processo ou do cumprimento de pena. A maior parte das 88 certidões de Lula tem como objetivo prestar esses esclarecimentos à Justiça. As regras eleitorais exigem, no mínimo, certidões da Justiça Federal e Justiça Estadual de primeiro e segundo grau referentes ao domicílio eleitoral do candidato. No caso de Lula, o domicílio eleitoral é São Bernardo do Campo. Também são exigidas certidões dos tribunais competentes quando o candidato tem foro de prerrogativa de função, chamado foro privilegiado, que determina que centenas de autoridades públicas sejam julgadas diretamente por tribunais, em razão do cargo que ocupam. Lula apresentou esse documento também ao TSE. No caso das candidaturas à presidência e vice, o pedido de registro é apresentado no próprio TSE. Tem uma diferença em relação a, por exemplo, um candidato a deputado federal que apresenta esses dados, esses documentos ao TRE do seu estado, né? O candidato a governador, senador também apresenta ao TRE. No caso dos candidatos à presidência, direto no Tribunal Superior Eleitoral. Em 2018, o pedido de candidatura de Lula foi rejeitado, Pitoli, pela Justiça Eleitoral, após o presidente ser enquadrado na lei da ficha limpa. Ele havia sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em segunda instância. A condenação depois foi anulada em 2021 pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, é uma documentação que é de praxe, é necessária para o registro da candidatura. Agora chama atenção pelo número, né? 88 certidões. Eu vou repetir aqui, alguns candidatos chegaram a apresentar 5, 6 certidões que mostram ali a sua capacidade, a sua disponibilidade, a sua aptidão para disputar a eleição. No caso do Lula, são 88 para poder mostrar para a justiça que ele está apto a disputar. É ex-bandido, né? Ex-bandido é um negócio complicado. Ex-presidiário. E aí o pessoal fala assim, não pode falar isso. Não, pera um pouquinho. Ó, vamos lá. Um cara que foi porteiro. Ele foi, não é mais. Ele é um ex-porteiro. Tá. Um cara que foi marido. Não é mais. Ele é um ex-marido. Um cara que foi presidiário. Ele é um ex-presidiário. Agora, ex-bandido tá difícil de acreditar, né? Vamos lá. Olavo,
eu tenho comigo, e é clichê, eu sei, que o exemplo arrasta. O exemplo é que arrasta. É o exemplo que faz a tua filha, por exemplo, né, olhar para você e falar assim: pô, esse meu pai é diferenciado. Olha de que jeito ele agiu diante dessa situação. Eu vou contar uma história muito pessoal e acho que eu até já contei aqui. Certa vez, minha menina Laura, pequenininha, ela está aqui perto de mim, inclusive, aqui agora. Nem sei se vai ficar brava se eu vou contar isso. Ela, pequena mesmo, devia ter 2 anos, 3 anos, enfim. Ela levanta da banheira tomando banho. Uma banheirinha de criança. Aquela banheirinha de plástico. Ela levanta da banheira e vai se enxugar, né? Aí minha esposa vira para ela e fala assim: deixa a mamãe enxugar suas costas. E ela disse: já aprendi com o pai. Como assim aprendeu com o pai? Nunca parei. Atenção, é assim que você enxuga as costas. Não, eu nunca fiz isso. Como é que ela aprendeu a enxugar as costas com 3 anos de idade, talvez até menos, levantando da banheira e dizendo: não, meu pai me ensinou. Eu estou dando um exemplo aqui, muito bobinho aparentemente, mas é para te mostrar o seguinte: o exemplo arrasta. E por que eu faço essa introdução, Olavo? A gente está falando de um homem que é um bandido. A gente está falando de um homem que se locupletou ao longo de sua jornada, lavando dinheiro, corrompendo, sendo corrompido. A gente está falando do que há de pior na espécie, Olavo. Por quê, Olavo? Quando a gente fala dessa corrupção praticada pelo PT, historicamente conhecida pelo brasileiro, que já até admite, acredite se quiser, tem brasileiro já admitindo: mas o PT é corrupto mesmo. É porque você que me ouve agora, que quer meio que normalizar essa situação, precisa lembrar de um ponto fundamental. Quando o Lula corrompe e é corrompido, desvia dinheiro, ele está prejudicando o futuro de crianças nas escolas, ele está prejudicando a vida de pessoas que não conseguem vagas no SUS, para consulta, para cirurgia, para o exame. Ele está prejudicando aquele caminhoneiro que me ouve agora, e a estrada por onde ele passa nesse momento está em péssima situação porque o governo federal não tem recurso para ali colocar. A gente está falando de alguém que, quando desvia dinheiro público, quando se locupleta, enche o bolso com dinheiro oriundo de corrupção, ele decide destruir o futuro de alguém. É isso que nós precisamos entender. Eu não posso olhar para essa cara do Lula, com esse chapéu safado, né, que ele usa de comunista, de Fidel Castro, de ditador. Eu não posso olhar para essa cara do Lula e me esquecer do que ele já fez com o Brasil do ponto de vista da corrupção, dos estádios da Copa, de toda a festa das Olimpíadas do Rio do ponto de vista do desvio de recurso público. Então nós estamos lidando com o que há de pior na espécie. E alguém que faz parte de um jogo que você não faz ideia de quanto esses caras já têm na conta, 5ª geração garantida. A gente não tem ideia. Aí eu me lembro de uma foto que eu recebi ontem, não vou veicular, que eu posso ter problemas, no Dia dos Pais, né? Do Lula abraçado com o Lulinha. Porque eu preciso pegar esse exemplo que eu dei da minha filha Laura para te dizer o seguinte: você acha que Lulinha vai ser o quê? Tendo o pai que tem. Meu pai herói, meu pai bandido, herói bandido, não lembro da música do Fábio Júnior, mas veja, nós temos hoje o filho do Lula na mira da Polícia Federal e desejo que seja preso, que ele seja preso imediatamente, mas eu não posso esquecer, ele tem um exemplo. Agora ele vira para mim e fala assim: eu tenho 88 aqui, anotações criminais, isso aqui e tal, mas está tudo bem. Esse cara vai comandar o Brasil, analfabeto que é. Repito, analfabeto que é, um cara que só usou do carisma, que identificaram nele um carisma, para ser o que é, e para destruir o Brasil, e eu vou achar que está tudo bem. Até quando, Olavo? Olavo, nós estamos falando de um homem que passou 500 e poucos dias na prisão e só foi solto
porque o sistema não queria mais Bolsonaro. Só por isso, Olavo. Por isso que ele está aí disputando a 4ª eleição, né? Ou o 4º mandato. Eleição não, são mais. O 4º mandato. É isso que a gente tem. Que exemplo é esse que arrasta, Olavo? Exemplo nenhum. Vamos lá só rapidamente sobre o chapéu. Lula fez uma cirurgia de um câncer de pele, um câncer na cabeça, na região da cabeça, em maio de 2026 e colocou o chapéu. Uma estratégia de marketing para tentar ressignificar a fragilidade da cirurgia, da qual fez a cirurgia, porque se aparecesse sem chapéu, traria uma imagem de fragilidade na sua candidatura. Aí põe o chapéu, faz o figurino. Agora, por que a palha? A palha também é para comunicar com o eleitor. Amigo ouvinte, não tem nada de graça em ano de eleição. A palha também é para conferir uma certa simplicidade, para trazer uma memória afetiva do nosso passado. Mas nós não podemos esquecer, isso eu estou falando é eleição, tá? Isso é a equipe de marketing. Não podemos esquecer que chapéu de palha nenhum faz alguém honesto. Podemos esquecer que só uma imagem faz alguém honesto. Não podemos imaginar ou aceitar que 300, 400, 1000 certidões faça alguém honesto. Lula é o cara do discurso dúbio. Lula é o cara que fala uma coisa e faz outra. Lula é o cara que faz um evento, em ano eleitoral, né, permitido pela justiça, faz um desenrola 2, transferindo dinheiro do fundo de garantia da conta do trabalhador direto para banco. Se você pensa, amigo ouvinte, que você foi beneficiário, não, quem foi o banco. Indiretamente, as pessoas tiveram acesso ao crédito, mais uma vez o banco foi beneficiado. Repara, esse é o cara dúbio. Esse é o cara que tem um juro alto para conter a inflação, mas gasta feito um maluco. Nossa dívida pública já quase batendo um PIB inteiro. Pode trazer certidão, pode colocar 10.000 certidões, pode botar um chapéu, do que seja o chapéu. Honestidade é atitude. Honestidade é vida, é dia a dia. Não é certidão que traz honestidade. Olavo, parece que a gente combinou. Olha a fala do Lula que eu tenho sobre bancos. Eu separei uma fala desse final de semana dele, uma fala safada. Como tudo que vem de Lula, uma fala safada, por quê? Ele que joga o esquema dos bancos, com a maior taxa, a segunda maior taxa de juros do mundo, ele que oferece aos bancos o maior lucro da história dos bancos em apenas um ano passado, 45 bilhões e 800 milhões de dólares, ele falando mal dos bancos, ó, o mentirosinho aí. Aperta o play, edição. Vocês não têm noção. Agora nós resolvemos liberar dinheiro para financiar moto para os entregadores de comida dentro do país. Resolvemos liberar dinheiro para financiar bicicleta. Resolvemos colocar dinheiro para liberar compra de Uber, de carro para Uber e de táxi. Uma coisa maravilhosa, uma festa, todo mundo ficou muito feliz, Haddad. Aí quando a gente começa a colocar em prática, as coisas não andam. O cara vai no banco, chega no banco, ele fala, ele explica, aí exige uma coisa de rate, exige uma coisa de não sei das contas. O cara estava pagando 1.800 de aluguel. Esse dinheiro que ele pagava vai ser dele para pagar a coisa dele. Portanto, só deixar de pagar aluguel já dava o direito de ele pegar o financiamento, porque ele vai pagar. Mas não deixa nada. Você é mentiroso, Lula. Você é mentiroso, Lula. Você não liberou dinheiro para nada. Quem libera dinheiro é o banco, o dinheiro do banco não é seu.
O dinheiro não é seu. Você é mentiroso, Lula. Liberamos dinheiro para compra de moto, bicicleta, não sei o quê, carro do Uber. Você é mentiroso. Pelo seguinte motivo: você anuncia a liberação do recurso através de uma linha de crédito que a pessoa precisa ter crédito para conseguir o dinheiro. Eu não vou chegar lá e falar assim, me dá dinheiro aí. Né? Lembra da marchinha de carnaval? Me dá um dinheiro aí. Não tem me dá dinheiro aí. É banco. O banco quer garantia de que vai receber. E a garantia que ele vai receber e o risco que você corre de não conseguir honrar faz com que você pague um juros altíssimo no Brasil. É isso. Então esse mentiroso que fala sobre os bancos, que ele liberou, mas os bancos estão dificultando, ele joga o jogo dos banqueiros. O Lula é um amigo dos banqueiros, gente do céu. Quem é que não viu isso ainda? O Lula joga o jogo dos caras. 45 bi de lucro no ano, os bancos. O dobro do que vai ser gasto com educação no Brasil durante o ano de 2026. E vai dizer para mim que ele não joga o jogo dos caras? Olavo, é muita canalice, é muita sem vergonhice, é muita picaretagem. O cara dizer, eu liberei dinheiro e o banco não quer dar. Olavo, a que ponto nós chegamos, Olavo? Vitória, sabe o que eu estava lembrando aqui? Da cobertura daquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, as inundações, enfim. Aquela que o Leite estava, o governador do Rio Grande do Sul estava com aquela camisa impecável, aquele colete da Defesa Civil limpinho. Pois bem, qual foi a saída que o Lula deu para as pessoas que foram vítimas, que sofreram, perderam suas casas, perderam seu comércio? O que o Lula fez? Ele falou, olha, linha de crédito, vai ter empréstimo para eles. Que é essa? E vai pagar como? É uma recorrência dessa estratégia de dizer, olha, vamos dinheiro, mandar dinheiro. Não, está mandando crédito. E quem está ganhando com isso? O banco. Então ele bem colocou agora em relação às motos, em relação ao carro do Uber, é o banco. Amigo ouvinte, você que vai lá comprar uma moto, você vai pagar juro para o banco. O que o Lula fez em relação ao Rio Grande do Sul, abrindo linhas de crédito, foi propiciar lucro para banco. Essa é a estratégia. Porque o dinheiro ele gasta para comprar cama, ele gasta para a Janja fazer viagem ao exterior, ele gasta com os seus lucros, né? Como disse naquela entrevista, olha, se eu estou na piscina do... Amigo ouvinte, vamos lá, vamos junto nessa. Lula falando lá no inteligência limitada. Olha, se eu estou na piscina do Alvorada e quero pedir um petisco, o petisco tinha que vir lá do outro lado. O petisco chegará gelado. E a cerveja que eu peço chegará quente, porque é longe, é desumano morar no Alvorada. Lula esquece que tem gente que nem onde morar tem, que tem que suar e trabalhar 12, 14, 18 horas para pagar um aluguel, para viver numa periferia, nas barbas do crime. É um cara que gostou do luxo. É um cara que não tem nada a ver com o povo. É um cara que não tem cheiro do povo. É um cara que não tem identidade com o povo. Tudo é discurso. Tudo é falinha. Tudo é impressão. Realidade, dia a dia, empatia com o trabalhador, com aquele que sofre pra caramba para poder tentar fechar as contas no fim do mês. Não tem nada de realidade. Nada. E dentre essas falas, e coloco esse ponto, amigo ouvinte, a gente só influencia pessoas, a gente só influencia os nossos filhos, a gente só influencia, só é exemplo quando temos uma vida coerente com aquilo que a gente fala. Lembra? Você me ouviu falando milhares de vezes, o espaço que existe entre a coerência, a atitude e o discurso, esse espaço aqui no meio, chama mentira. A divergência entre discurso e atitude
chama mentira. E o Lula, olha, eu vou dizer, talvez seja o pai da mentira, com o maior sentido que essa expressão pode carregar. Olavo, no exemplo que você traz do Rio Grande do Sul, você vai se lembrar, estava conosco, o Lula quis comprar 7 bilhões e meio de reais em arroz importado. E aí nós entramos em ação com a FEArroz, acho que é isso, Fê, não me lembro o nome da federação, presidida pelo Alexandre Velho, o nome do presidente, para a gente começar a gritar socorro e dizer, não, Lula, não, pega os 7 bilhões e meio e vai ajudar essa turma a reconstruir silos, os silos que foram destruídos, o maquinário que foi pedido para as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, né? Veja, a lavoura, a dignidade, o cara não está nem aí. Agora, Olavo, o ponto dessa fala mentirosa do Lula é o seguinte, ele não fala que ele está deixando 82%, se não me engano, da população endividada agora, ele deixou, e essa população endividada agora não consegue o crédito. Não consegue o crédito. Olavo, desculpa, vai piorar. Olavo, a reforma tributária vai começar a morder o imposto no pagamento da conta. Ou seja, as empresas que trabalhavam com o dinheiro ao longo do mês terão que, assim, entrou a grana, já vai o que é do governo via imposto, sem a menor possibilidade de trabalhar com dinheiro. Olavo, mais desemprego, aliás, o Haddad mentiu muito ontem com relação aos números do governo, mais desemprego, empresários que não vão saber lidar com isso porque não tem capital de giro, caixa, gordura para lidar com isso, e assim será. Ou seja, o que ele está dizendo para mim assim, eu liberei dinheiro e os bancos não dão, não, é porque o trabalhador brasileiro não tem crédito, graças às políticas do governo Lula. Acabou o dinheiro, Olavo, e vai piorar. E esse cara está dizendo que ele quer ser, pela 4ª vez, presidente do Brasil, Olavo. A esquerda acaba quando acaba o dinheiro dos outros, porque a esquerda é ótima em gastar dinheiro dos outros. Nós, brasileiros, nesses anos de governo Lula, nós somos empobrecidos. Se você tinha uma reserva, pode observar, sua reserva diminuiu. Se você tinha planos de comprar alguma coisa, de comprar um imóvel, esquece, não vai conseguir devido a essa taxa de juros que ferrou o mercado imobiliário. A economia, o Brasil não aguenta mais o governo Lula. Não tem estrutura. O sistema de tributação que entra em vigor intensamente em 2027 formou uma estratégia absurda de controle e retirada e sede. Sabe, amigo ouvinte, se nós tivéssemos um governo que gastasse bem o dinheiro, que retornasse em educação, retornasse em saúde, retornasse em segurança para o povo, para o pagador de impostos, de forma que o pagador de impostos não precisasse ter um plano de saúde, bastaria o SUS, não precisasse da escola particular para os filhos, bastaria a rede pública, não precisasse botar alarme, concertina e o escambau na sua casa, no seu trabalho, porque a segurança pública estaria funcionando. Esse dinheiro excessivamente arrecadado, nos empobrece, mas boa parte desse dinheiro é desviado. Ou não foi o dinheiro público que recompôs o dinheiro desviado dos aposentados, e até agora não se conseguiu um volume financeiro importante de recuperação daqueles que desviaram o dinheiro dos aposentados. Foi dinheiro público que foi mandado de volta para os aposentados. Significa, houve corrupção e quem pagou a conta fomos nós.
como é na história. Essas questões do Lulinha, de privilégio, de querer vender produto com exclusividade à base de cannabis, de outros tantos contratos da talvez esposa, talvez amiga, já se tem dúvida em relação à moça. Os contratos que foram feitos comeram dinheiro público, ferraram com a nossa grana. Repara, amigo ouvinte, não dá mais para viver assim. O país não suporta mais um governo Lula. Não há como. O sistema não aguenta mais. O dinheiro do outro, que é o que a esquerda costuma gastar, acabou. Olavo, boa semana para você. Obrigado por passar seu tempo aqui conosco, viu, Olavo? Vitória, é sempre uma honra estar aqui, amigo Wellington, amigos do estúdio, amigo ouvinte. Muito obrigado e até quarta-feira. Obrigado, Olavo. Só lembrando para o nojentinho, o cara do nojinho, né? O seguinte. Tem muita gente, mas o Flávio, eu não sei o Flávio, até gente de podcast, tá umas baboseiras aí que eu vou falar para você. Amigo, você não é obrigado a acreditar no Flávio, não. Tá tudo bem. Pode ter suas dúvidas, embora, olha o pai que o cara tem. Olha quem foi Jair Messias Bolsonaro em nossas vidas. Olha o que o Flávio está enfrentando agora. O Flávio estava com a reeleição garantida para o Senado no Rio. Vira candidato a presidente do Brasil. Eu tenho que bater palmas em pé para o Flávio. Pela coragem que teve de aceitar a missão dada pelo pai. Mas tem gente que tem dúvida. Ok, respeito. Não vou discutir. Beleza, pode ter sua dúvida. Agora, a certeza que eu tenho é de que o Brasil nas mãos de Lula é destruição garantida, é perda total. Então avisa aquele nojentinho do nojinho. Eu não sei se eu vou de Flávio. Avisa para esse que é o seguinte, você pode até ter dúvida, mas eu tenho uma certeza. O Brasil nas mãos de Lula estaremos destruídos. Destruídos. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente do grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.